como que surge gordura no fígado? Eu estou perguntando para as pessoas, tem muita gente ainda, depois vou dar outros, vou dar nome das pessoas que perguntou. Mas por enquanto eu estou perguntando. O fígado é muito importante como fosse uma fábrica química da gente, né? Se o fígado não está bem, todas as nutrições você vai ser prejudicado. Então, a pessoa de saúde já vai ser prejudicar, né? É, como que surge gordura no fígado? Então, como eu falei, com tudo que a gente come, o primeiro filtro é o fígado, né? Então você absorve, cai na veia, porta, vai para o fígado. Agora imagine uma pessoa que bebe. Então a pessoa bebe grande quantidade de álcool, né? Então a pessoa bebe todo dia, né? Com o decorrer do tempo, esse álcool, né, ele é absorvido e vai machucando o fígado, você vai lesando o fígado. Então tem pessoas que bebem socialmente que não vai acontecer doenças no fígado porque a pessoa bebe socialmente, sabe beber. Agora a pessoa que bebe grande quantidade de bebida diariamente, esse fígado vai sendo machucado. Esse fígado, ele inicialmente, as células do fígado, chamadas células de Kupfer, elas ficam com gordura. Então o fígado fica machucado, ele fica gordo, que é chamado esteatose hepática. É a primeira evolução, né, de uma doença no fígado, é a esteatose hepática. Então uma pessoa que bebe bebida alcoólica e tem gordura no fígado, é uma pessoa que pode aumentar a probabilidade, se ela continuar a beber, de evoluir para uma esteatohepatite, depois para uma hepatite e depois para uma cirrose hepática, onde a cirrose hepática já tem perda total da função. Aí que vai começar a ter os problemas decorrentes do fígado. Até então, a esteatose hepática, você não tem nada. Você não sente absolutamente nada. Então, o álcool é um fator agressivo. Outra coisa, a obesidade. 70% das doenças não alcoólicas do fígado é a obesidade. Por quê? A gente come errado, né? Grande quantidade de carboidrato, e o fígado acompanha o nosso crescimento externo. Então a gente fica gordo por fora e o fígado fica gordo por dentro. Então, quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia de redução de estômago, por exemplo, para emagrecer, aquelas pessoas que têm 150, 200 quilos, vai precisar fazer uma cirurgia de redução de estômago, o cirurgião vai pedir para a pessoa, olha, você precisa emagrecer 5 quilos antes de fazer a cirurgia. Quando a pessoa emagrece 5 quilos, a primeira coisa que ela emagrece é o fígado, porque na hora que o cirurgião vai fazer a cirurgia, não tem aquele fígado gordo mais. Então é importante emagrecer um pouquinho, porque o fígado atrapalha a cirurgia. O que eu quero dizer para vocês, né? Ah, eu tenho esteatose hepática, Juliano. Fiz o diagnóstico, mas você está com sobrepeso? Então você tem que fazer o quê? Você tem que emagrecer. Você bebe? Você tem que parar de beber. Outra coisa, agrotóxicos, né? Tem muitas pessoas que evoluem com quadro de esteatose hepática, gordura no fígado, por uso contato com a agricultura, pessoas que trabalham na agricultura e não usam equipamentos de proteção individual, não usa EPI, tem contato com veneno, agrotóxico, esses venenos acabam atacando o fígado. Inicialmente, uma esteatose hepática. O que mais? Uma hepatite viral, hepatite A, hepatite B, hepatite C, né? Inicialmente, é uma agressão no fígado, inicialmente uma esteatose hepática. A evolução é igual da bebida, esteatose hepática, esteatohepatite, hepatite, cirrose, e em alguns casos, inclusive, câncer de fígado, decorrente de uma doença que se iniciou de uma maneira reversível e depois se torna uma doença extremamente grave. E uma outra coisa muito comum, Dr. Peter, é diabetes, excesso de triglicerídeos, né, também leva o fígado a ficar gordo, a própria disbiose intestinal, quando a pessoa tem um excesso de bactérias gram-negativas no nosso intestino, né, tem a LPS, a lipopolissacáride dessas bactérias ruins, que com o aumento da permeabilidade intestinal, elas ocupam receptores inflamatórios no fígado, também contribuindo com um quadro de esteatose hepática, de gordura no fígado.
medicamentos, como, por exemplo, anti-inflamatórios que as pessoas usam de uma maneira... tô com dor, vou tomar diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno. Só que a pessoa não usa 5 dias. A pessoa usa 1 mês. E isso pode levar a pessoa a machucar o fígado também. Porque é a primeira passagem, é o efeito de primeira passagem. Você tomou o remédio, ele vai ser absorvido. Para ele agir na sua perna, que você está com dor, ele vai ter que passar no fígado. O fígado é o primeiro estágio por onde vai passar o remédio. Paracetamol é uma coisa que dá muito problema no fígado, que é um remédio que a gente usa aí para dor, né? Então existem várias causas que quando o paciente chega para você no consultório com o diagnóstico, muitas vezes ele fez um ultrassom por algum motivo, aí chegou com esteatose hepática. A pessoa chega desesperada no consultório, aí você tem que entender o caminho, o porquê que ela evoluiu com isso. E aí você tem que tratar a causa.